Glúten é uma palavra hoje que muito se fala por nutricionistas, por médicos, a mídia também. Olha, esse alimento não contém glúten. Doutor Lair, na verdade, o que é o glúten e o que ele faz no organismo? É o seguinte, existem certos cereais, principalmente o trigo, o centeio, a cevada, que tem uma proteína que se chama glúten. Nos últimos anos, esses cereais vêm sendo trabalhados para aumentar a concentração de glúten, que isso é bom para quem produz. Só que o glúten, ele pode ser remédio, pode ser alimento para a maioria, mas pode ser veneno para muitos. E é uma proteína muito difícil de ser metabolizada. E quando ela existe dentro dessa proteína, chama gliadina, e a outra chama glutenina. E a gliadina é a que causa mais os problemas. Quando essa gliadina bate no aparelho digestório, ela tem uma certa dificuldade em digeri-la. E essa não digestão apropriada cria uma reação no organismo, onde a membrana do intestino fica como que buracos. E aí começa a entrar no sangue proteínas que não foram digeridas. E quando entram proteínas que não foram digeridas no sangue, imediatamente o corpo cria uma coisa que chama anticorpo contra aquela proteína. Só que às vezes entra uma proteína onde 3 ou 4 ou 5 aminoácidos dela parecem com a da tireoide. Quando cria o anticorpo contra aquela proteína, agora criou um anticorpo contra a tireoide. Então eu vou fazer uma afirmação aqui forte. 99,99% das doenças autoimunes começa no intestino. Lúpus começa no intestino. Esclerose múltipla começa no intestino. Esclerose lateral amiotrófica começa no intestino. O chinês já dizia, há mais de 1000 anos atrás, que toda doença e toda saúde começa e termina no intestino. Então, quando o intestino abre, chama tight junctions, junções estreitas. Quando ele abre isso e permite entrar coisa que não era permitido, ele começa a causar uma série de problemas. E o glúten faz o buraco no intestino. Em 1888, o Dr. Samuel Dee, na Inglaterra, descreveu o que nós em medicina conhecemos como doença celíaca, que é uma doença que ocorria na pediatria, onde a criança ficava barriguda, tinha diarreia, não crescia, etc, etc, etc. Hoje nós sabemos que além dessa doença celíaca clássica, existe uma ação sistêmica da doença celíaca não manifestada no intestino. Vou te dar um exemplo. Alguém chega para você e fala assim, na nossa família, quando os homens chegam em volta dos 55 anos, eles começam a tremer. E o médico fala que é tremor familiar. Claro, ocorre na família, tem que ser tremor familiar. Então, tremor familiar. Ah, o meu pai teve isso, meu avô teve isso, meu tio-avô tem, meu primo tem. Aí você vai ver a base é o glúten. Porque nós também herdamos essa predisposição à sensibilidade ao glúten. Então, se eu tenho sensibilidade ao glúten, e isso é silencioso, ninguém sabe, dos 20, 30, 40 anos para a doença se manifestar, e eu vou lá e manifesto um tremor, é porque essa reação do glúten foi no meu cerebelo, ele destruiu as células de Purkinje, que fazem a coordenação, então eu perdi o controle. Eu pego um paciente desse, eu tiro totalmente o glúten dele, e em 2, 3 semanas ele pode até parar de tremer. Agora, como que eu faço para saber se eu tenho essa sensibilidade ou não? Tá. Existem exames de sangue e existem biópsias. Existem 3 exames de sangue importantes. É um que mede o anticorpo antigliadina, o outro anticorpo antiendomísio e o outro anticorpo antitransglutaminase tecidual. Falando nome difícil aqui. Então, mas esses exames, eles não são 100% confiáveis. Nem a biópsia é confiável, porque você imagina que eu vou ali no mar e pego um balde d'água e não vem peixe. Eu posso dizer que o mar não tem peixe? Não, não veio no balde. Eu posso biopsiar um lugar que não tinha. Eu não posso biopsiar o intestino inteiro. O intestino inteiro, se você esticar ele dá uma quadra de tênis. Dá para você imaginar? Uma quadra de tênis, exatamente. É enorme. Então, você imagina, eu vou biopsiar um lugar, numa quadra de tênis. Pode não dar nada. Então, nem a biópsia. O que resolve é assim. A pessoa chega no consultório e fala assim, doutor,
Eu tenho uma enxaqueca há 30 anos. Eu já fui até nos Estados Unidos. Eu não consigo curá-la. Aí eu digo para ela assim, vamos tirar o glúten por 15 dias? Vamos ver o que acontece? Aí ela tira o glúten por 15 dias, ela volta e diz, doutor, eu não tive enxaqueca mais. Do dia que eu tirei o glúten, nunca mais tive enxaqueca. Pronto, está matada a charada do ponto de vista prático. Assim, quando você não tirar o glúten, você não vai ter enxaqueca. Que, aliás, é muito comum isso. Quem está nos escutando, se você tem enxaqueca e ninguém resolveu até hoje, você acaba de resolver a solução. Fica, como é que tira o glúten? Você não pode comer nada que tenha trigo. Você não pode comer pão. Hoje você vai num supermercado, tem uma gôndola especial que diz assim, sem glúten. Então você tem pão sem glúten, você tem massa sem glúten, macarrão, talharim sem glúten. Hoje não é problema mais. E mesmo para pessoa saudável, hoje, o glúten ainda prejudica. Porque nos últimos 20 anos, a concentração do glúten no trigo aumentou 4 vezes, 400%. Por isso que você não ouvia o seu avô falar de glúten. Porque esse problema não existia na época. Hoje, com o aumento do glúten e todo o trabalho que faz na plantação para aumentar o glúten no trigo, para dar força e não sei o quê, isso causou esse problema. O pão integral faz parte da dieta do pão integral o glúten. Olha que coisa absurda. Quer dizer, eles não sabiam disso. Isso aí antigamente não tinha problema. Então eu como pão integral, pior ainda. Tá? Então a indústria alimentar, para ter mais lucro, render mais, coloca o glúten. Isso. Esse pão que não é fermentado, como é que se chama? Pão libanês, como é que é? Sabe qual que eu estou falando? É pão árabe, né? Pão árabe. Esse pão árabe é pior ainda, porque nem é fermentado. O glúten está ali, mas muito. É uma coisa simples, objetiva. A pessoa para de tomar remédio porque ela eliminou a causa. Enquanto ela está tomando remédio para enxaqueca, ela tá tratando o efeito. Quando ela tira o glúten, então ela tira o trigo, ela tira o centeio, ela tira a cevada, não pode beber cerveja. E eu aconselho a tirar a aveia. Por que eu aconselho a tirar a aveia? Não é porque a aveia causa problema de glúten, é porque a aveia é armazenada, estocada, empacotada no mesmo galpão onde empacota o trigo. Então tem uma contaminação cruzada. Então o ideal é você tirar trigo, centeio, aveia e cevada. Tira da sua alimentação. Pode comer tudo, menos isso. E aí aquele problema passa. Aí a pessoa melhora a visão. Se ela tiver um problema visual por problema de glúten, porque o glúten ataca qualquer coisa. Ele faz a pessoa ficar diabética. Ele faz a pessoa ter hipotiroidismo. Claro que se você ficou 40 anos comendo glúten sem poder, e a doença é silenciosa, quando você tira o glúten, a melhora é absurda, mas não resolveu todo o problema. Agora o seu intestino está cheio daqueles buracos. Aí você tem que fazer um tratamento no intestino, que não é feito com remédio, é feito com dieta, é feito com probióticos, é feito com fermentados, entendeu? Bacilos, levedura. Aí ajuda bastante. Muito. Então a pessoa tem que tirar o glúten, tem que parar de jogar gasolina no fogo e tem que apagar o fogo. Não adianta só você parar de jogar gasolina no fogo. Você tem que agora apagar o fogo, porque o seu intestino está inflamado. Mas então é possível através de uma dieta? Claro, a curcumina que nós estávamos falando, o açafrão da terra, faz uma diferença enorme. Aí a alimentação vai ajudar bastante. Vai ajudar. O jeito como você se alimenta faz uma diferença. Quando o senhor falou farinha de trigo, a gente lembrou da cor branca. E eu queria falar um pouquinho agora sobre o açúcar e sobre o sal, que são os alimentos brancos, aí no caso, que fazem muito mal para a saúde, é verdade? É verdade. O cloreto de sódio faz muito mal, mas o sal faz bem. Olha o paradoxo. O sal integral faz bem. Só que quando eles refinam o sal para fazer aquele pozinho branquinho, bonito, para colocar na mesa, eles usaram produtos químicos para poder fazer o sal clarear. E aquilo ficou lá. E tiraram os 80 e poucos minerais que estavam lá. Quem está falando para vocês é um cardiologista. Eu sei que isso aí vai ser impactante para você, porque vai parecer um absurdo. Quem usa cloreto de sódio, a pressão sobe. Quem usa sal integral, a pressão baixa. Muitos pacientes tratam pressão alta com sal integral, porque quando você ingere o sal integral, lá tem magnésio. E muitas pessoas são hipertensas, têm pressão alta, por deficiência de magnésio. E quando eles mudam para o sal grosso, o sal de churrasco, não adianta você comprar um sal marinho refinado.
O sal marinho refinado, você só vai gastar mais dinheiro, porque virou aquele pozinho branquinho. O sal bom, ele não é branco, ele é meio cinzento, entendeu? Mas que sal que seria? Porque a pessoa em casa deve estar perguntando, onde que eu compro esse sal? Como é que O melhor comercialmente? deles chama-se sal rosa do Himalaia, que é importado no Brasil, vai nas casas de produtos naturais, e eu não estou fazendo propaganda nenhuma, não tem nada a ver com nada, não precisa ser propaganda, garoto propaganda de ninguém. Existe um sal do Rio Grande do Norte, de Mossoró, que chama Sinsal, com C. Entra na internet, Sinsal. Aí você compra o sal marinho não refinado, que eles chamam de flor de sal. Aí sim, aí te faz bem. Aí, aliás, até deve ingerir.